De Porto Alegre, e vem aqui trazer essa mensagem de esperança e salvação para todos aqueles que querem conhecer ou se aproximar mais de Jesus. Vamos inclinar nossas frontes mais uma vez e vamos orar a Deus. Querido Deus, obrigado, ó Pai, porque nos encontramos mais uma vez na Tua presença. Nos encontramos na Tua casa de oração, um lugar onde nós gostamos de estar reunidos com nossos amigos, com nossos irmãos em Cristo. Lugar onde nós gostamos de abrir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Lugar onde nós aprendemos mais de Ti e nos preparamos para aquele grande dia da Tua volta, ó Pai. E que todos que estão aqui nesta noite possamos juntos subir contigo para a Canaã Celestial. Abençoe esta igreja. Abençoa cada um que está aqui nessa noite com seu coraçãozinho. Eu não sei como chegaram aqui. Talvez com algum problema, com alguma dificuldade, ou talvez muito feliz por algo que conquistaram. E estão aqui nesta noite para ouvir a Tua voz. Amém. Que possamos sair daqui mais radiante, mais feliz com a Tua presença em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis. Capítulo 18, versículo 20. Elias, o profeta de Deus, ele havia previsto uma grande seca naquela região, por 3 anos e meio mais ou menos. E ao ele profetizar isso aí, Deus disse para ele se retirar e ir para uma região onde tivesse água, que pudesse ali beber água daquela fonte. E chegou um dia que Elias terminou aquela água e Elias chegou-se a uma mulher viúva, né? E ali essa mulher sustentava Elias, sendo que ela não tinha nem para ela. Aqui no capítulo 17 está falando que Elias, quando Elias vai para aquele lugar onde tinha uma fonte, um lugar onde ele podia beber água, e os corvos traziam pão e carne pela manhã para ele se alimentar, e pão e carne à tarde para sua janta. E ali Elias bebia da água que corria da fonte da correnteza. E chegou um dia que aquela fonte também secou, e Deus disse: Elias, retira-te daí e vai para um lugar chamado Sarepta, que ali uma viúva vai te sustentar. Mas ao Elias chegar, o profeta Elias chegar naquele lugar, havia uma senhora apanhando cavacos de lenha para fazer um fogo, para comer, ela e o filho. E quando ele chega e pede a ela um pouco de pão, ela diz assim: que viva o Senhor, eu não tenho nem para mim. Eu vou fazer agora o último pouquinho que eu tenho de farinha, o último pouquinho que eu tenho de azeite, vou cozer um pão, vou comer eu e meu filho e vamos esperar a morte. E ele disse assim: tão certo como vive o Senhor, prepara primeiro para mim um pão, e eu vou comer, e a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. E por muitos e muitos tempos, essa viúva ficou sustentando Elias. Amém. E Deus disse agora a Elias: retira-te daí, e vai se encontrar num lugar que eu vou te dizer. Tu vai se encontrar-se com Acabe, e ali você vai ter que se encontrar com ele. E agora é que a gente vai ler o que aconteceu. Capítulo 18, versículo 20. Enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Por que o povo nada lhe respondeu? Porque eles estavam esperando ver se Deus do céu ia fazer o milagre que Elias estava lhe dizendo que Deus ia fazer. Ou se o povo, se Deus Baal, dos Balaíns, ia fazer o milagre que o povo que seguia Baal ia fazer. E o povo ficou esperando ver o que, apreensivo, não conseguiam decidir o que eles queriam da vida, esperando o que Deus do céu ia fazer. E sendo que aquele ali tinha sido o povo de Deus, um povo que se afastou do caminho do Senhor e foi seguir a outro Deus chamado Baal. E eles estavam ali esperando ver o que o Deus verdadeiro ia fazer. E o povo nada lhe respondeu. E aqui disse eles: onde é que nós estamos lendo? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Então o povo nada respondeu. E disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal
São 450 homens. Elias sozinho contra 450 homens. E disse: deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um novilho, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que se o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus verdadeiro. E todo respondeu, o povo disse: é boa essa palavra, essa eu quero ver. Como quem diz, essa eu quero ver agora. É muito boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai primeiro, porque sois muitos, invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito ao meio-dia. Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque é que, quem sabe ele é Deus, quem sabe porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou quem a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e lhe retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a segunda vez. E os fizeram. Disseram mais: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo dizia: este é o Senhor Deus. Queridos, muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus. Muitas vezes nós achamos que será mesmo que esse é o Deus verdadeiro? Será mesmo que eu preciso seguir a palavra do Senhor como ela diz? Será que o que está escrito eu preciso fazer? Será mesmo que eu preciso clamar o nome do Senhor para que Ele me cure, para que Ele me salve, para que Ele me ajude? Às vezes nós mesmos cristãos duvidamos do poder de Deus. Elias olha para aquele povo e diz assim: até quando vocês vão cochear entre 2 senhores? Até quando vocês vão ficar entre 2 pensamentos? Se é Deus, segue a Deus. Se não, se acha que Deus verdadeiro não é Deus, então segue a outro Deus, ao que vocês escolhem. Porém, como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero perguntar para você nessa noite: você e a tua casa quer servir ao Senhor? Você e a tua casa é um seguidor de Jesus? Amém. Talvez você diga assim: não, na minha casa só eu da família sou cristão. Mas se você perseverar firme nos braços de Jesus, um dia toda a tua casa vai servir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. E vocês sabem por que Elias disse para o povo escolher primeiro o novilho? Primeiro vocês escolhem o novilho. Primeiro vocês coloquem fogo no altar. E deixou eles ali tempo, passou do meio-dia, desde a manhã cedo, para eles não dizerem assim: ah, claro, escolheu o melhor novilho, escolheu a melhor parte, agora está dizendo que Deus dele funcionou. Ele fez primeiro, que é para o Deus dele queimar a lenha, e a gente não teve vez.
Nós não podemos mostrar se o nosso Deus ia queimar aquela lenha ou não, aquele holocausto cheio de água. E para Deus não existe água. Ele queimou tudo com água e tudo, para mostrar que Ele é poderoso, que o Deus de Israel, o Deus de exército, o exército é um Deus de poder, um Deus de milagre, um Deus que cura. Amém. O Deus que está presente hoje por intermédio do seu Espírito Santo. E eles fizeram isso primeiro, e depois vem Elias. E todo aquele povo olhou para ele e começaram a seguir o Deus verdadeiro, menos os profetas de Baal, que continuaram ali em redor. E Jezabel mandava o seu marido, que era o rei, a perseguir aquele povo, e ela perseguia, Elias perseguia o povo de Deus, perseguia os profetas de Deus, mandava matar a espada, mas Deus preservou 7.000 que não se renderam a Baal. Deus é poderoso, queridos. Ele cuidou de Elias, ele serviu para ele água, ele serviu para ele alimento, carne. Ele mandou uma viúva que não tinha nem para ela, e ali Deus fez 2 milagres, foi cuidar da viúva e cuidar de Elias ao mesmo tempo. Deus é Deus, Ele nunca vai deixar você na mão. Ele pode usar o que Ele quiser para salvar você. Ele pode mandar uma pessoa transportar o oceano para a tua vida para te salvar. Ele mandou do Rio Grande do Sul para falar para esse povo aqui que Deus é o Deus verdadeiro, e que todo aquele que segue o caminho de Jesus ia ser salvo. Todo aquele que clama no nome do Senhor Jesus, todo aquele que crê nesse Deus e é batizado, esse será salvo. A palavra de Deus assim o diz. Sabe, queridos, um dia Elias foge de Jezabel porque ele matou os profetas dela. E ela disse: olha, tão certo como vivem os deuses, se amanhã nesse horário eu não tiver a cabeça de Elias. E Elias foge para um lugar e se esconde dentro de uma caverna. Ali o próprio anjo de Deus chega em Elias e diz: Elias, levanta daí, come e bebe. Ele olha, havia pão ali, que o anjo de Deus trouxe pão para ele. Ele comeu aquele pão, deitou novamente, dormiu, chegou à noite, o anjo olha para ele de novo: Elias, o que tu faz aí? Levanta, homem, come e anda. E Elias, com aquele alimento que o anjo de Deus lhe trouxe, que andou por 40 dias e 40 noites, e ele volta e começa a pregar a palavra de Deus, porque tinha 7.000 que não havia se dobrado a Baal. Essa noite Jesus Cristo com seu Espírito Santo está aqui, e mais uma vez eu pergunto: se você quer seguir ao Deus verdadeiro, querido, lance fora as coisas que estão trazendo pecado na tua vida, lance fora aquelas coisas que estão te afastando de Deus, afasta da tua vida o pecado. Nós sabemos aquilo que nós estamos alimentando em nossa vida, que está nos afastando de Jesus, e olhe para Deus verdadeiro e segue-o, como diz a palavra do Senhor. Você sabe, ontem eu falei para vocês que hoje eu ia contar uma experiência. Uns meninos que moravam perto da nossa casa, assim, não era na frente, era mais assim, afastadinho. Eles eram usuários de droga com 11 anos, um com 11 e outro com 13, eles já haviam matado 2 rapazes. Eles eram terríveis, os meninos usavam droga pesada mesmo. A mãe também era da droga, estava com HIV, tuberculose, a mãe. Tinha uma irmã também que estava nas drogas, se chamava Catherine, na época tinha 17 anos de idade. E a gente convidava eles para um pequeno grupo, às vezes eles iam, às vezes não. Tinha o Robson, o Romário e a Catherine. O Robson era mais de ir na igreja com a gente. O Romário não queria saber de nada. E a gente estava sempre ali levando mensagem para eles. Eles acordavam mais de meio-dia, 1 da tarde, porque passavam a noite bagunçando na rua, incomodando e roubando os vizinhos. E a gente não aguentava mais aquilo e começamos a orar: Senhor, ou transforma a vida deles ou manda embora daqui. A gente não dorme mais. E ontem eu falei para vocês: tem um vizinho que te incomoda? Conta para Jesus, entrega para Deus. Não tem coisa que Deus não faça na vida de um cristão, porque Deus cuida daquele que é seu. Amém. Deus está dizendo para você nessa noite: dos meus cuido eu. Dos meus cuido eu. Deus cuida da tua vida, de cada detalhe. Se você não está conseguindo de dormir direito, porque os vizinhos é bagunceiro, conta para Jesus. Eu comecei a orar, eu e meu marido vamos começar a orar para esses vizinhos. Começamos a orar. Eles iam na igreja, a gente queria que eles se salvassem mesmo, que eles tivessem a vida transformada. Um dia chegou a polícia lá, pegou os 2, haviam roubado na casa de alguém, e eu estava lá saindo da casa deles com a Bíblia na mão. O policial olhou para mim e disse assim: é parente deles? Eu disse: não, eu prego a mensagem para eles para ver se Jesus transforma a vida deles. E o policial disse assim: olha, se eles fossem crentes, dava menos trabalho para a sociedade. Dava menos trabalho para nós que temos tanta coisa para fazer e tem que vir aqui buscar eles. Se ao menos eles aceitassem a Jesus,
Até a própria polícia diz que um cristão é bom para a sociedade. Ser crente ajuda a vizinhança. Ser crente não incomoda os outros. Ser crente não anda fazendo fofoca. Ser crente não anda roubando das pessoas. Ser crente é uma pessoa honesta. Até a própria polícia diz isso. Imagine o que diz Deus de você. Que Ele te ama, querido. Talvez nesse dia de hoje você não ouviu ninguém dizendo eu te amo. Talvez no dia de hoje você não recebeu um abraço apertado de alguém. Nessa noite Jesus está dizendo eu te amo, filho. E aceita o abraço de Cristo na tua vida nessa noite. Deus te abraçando você nessa noite, por intermédio do seu Espírito Santo. Levar os meninos, e a tia Beth, eles me chamavam de tia Beth ou mulher de Deus. Quando eu chegava lá, disse, mãe, a mulher de Deus está chegando. Chegava lá em casa para pedir pão, meio-dia, 1 da tarde. Tia Beth, dá pão pra gente. A gente dava pão, dava leite. Saíam correndo para comer aquele pão. A polícia levou. Avisa a mãe que nós estamos indo para a delegacia. Chegou a mãe deles, avisei, olha os meninos, a polícia levou. Lá se foi ela, mais uma vez esse menino, não sei o que, ia atrás, a polícia soltava porque era um de menor. Chegou um dia e eles se aprontaram demais. Eles estiveram na minha casa e a gente tinha arrumado umas lenhas que eu havia ganhado ali, a gente tem fogão de lenha e a gente gosta de fazer fogo no inverno, lá é muito frio. E eu estava carregando umas lenhas, tinha muita lenha ali, uma caçamba cheia que eu havia ganhado. E eles viram, ô tia Beth, podemos ajudar a te carregar a lenha? E tinha um rapaz com ele que eu não conhecia, da mesma turma deles ali. E foram carregar aquela lenha à noite, era um domingo, se não me engano, domingo, à tardinha. E carregaram aquela lenha para dentro, eu disse para ele, não deixei eles entrar, só disse, pode atirar por cima do muro, atira para dentro ali, depois eu guardo. E aí dei um troco para eles. Saíram correndo bem felizes. Só que eles viram que eu tinha um tanquinho, não sei se aqui chama assim, tanquinho de roupa, que não é lavadora mesmo, é só o tanquinho, que não tem centrífuga. Eu tinha um que a gente havia recém-comprado ali, naquela casa, então tinha uma casa velha que a gente morava. E o senhor quis vender do lado. Aí a gente comprou, eu e a minha mãe foi morar comigo, eu cuidava da minha mãe, e a gente comprou a outra casa e deixamos aquela velha ali sem desmanchar. E o tanque ficou na área, e eles viram. Ah, mas porque foi roubado o tanquinho na noite, né? Chegou no outro dia de manhã, fui lavar a roupa, cadê o tanquinho? Perguntei pra minha mãe, tu guardou em algum lugar? Não mexi no tanquinho. Liguei pro marido, não mexi no tanquinho. Segundo, umas 9 da manhã, foi os guri. Ah, foi os meninos. Vieram aqui guardar a lenha, um amigo deles viu, roubaram o tanquinho. Ah, mas pensa numa pessoa brava, gente. Eu era uma fera. Hoje, irmã, não se preocupe que já amancei. Não tô mais assim, tanto assim. Fui lá e comecei a chamar na porta, na cerca da casa deles. Uma casinha quase caindo assim. O apelido dela é Negra, o nome dela é Yara, a mãe dele. Negra, cadê os guri? Cadê os meninos? E ela saiu. O que houve? Cadê o Robson? Sumiu meu tanquinho lá de casa. Ah, mas o Robin não anda mais com esses coaquetes, ela disse. Todos cabelados, dormindo. E eu disse assim, não, mas foi ele. Vocês estavam lá ontem, se não foi ele, foi aquele amigo dele. Eu quero meu tanquinho de volta, eu vou ligar pra polícia. E eu tava com o telefone na mão. E eu disse, vou ligar pra polícia, e chegou ele. O que é que tá falando meu nome na tua boca? Isso pra mim. Aí eu disse, ô, Pivete, fica quietinho que eu vou te tentar um tapa na tua orelha, viu? Cadê meu tanquinho? Me devolve aí. Não, tia Beth, não fui eu. Foi, se não foi tu, foi teu amigo, tu sabe onde tá, me devolve meu tanquinho. Não foi. Peguei o telefone. Vocês sabem que estão percebendo que eu falo rápido, né? Quando eu tô brava, eu falo 300 vezes mais rápido que isso. Ninguém entende nada. Peguei o telefone, disquei 190. O policial, alô? E eu não saía nada. Tanto que na escola, o meu professor não me chamava pelo nome na hora da chamada. Quando eu chegava na hora da Elizabeth, ele fazia assim, brum, e os presentes hoje. Sério, gente, não tô brincando. Ele só dizia, brum. O professor de história, nunca vou esquecer. No 5º ano, olha, faz tempo isso. Eu devia ter uns 11, 12 anos de idade. Ele só fazia, brum, e os presentes hoje. Tô tentando me policiar nesse negócio de falar rápido. Peguei o celular, disse, olha, roubaram meu tanquinho. E eu tô aqui com o ladrão na minha frente. O policial, senhora, não tô entendendo nada. Roubaram minha lavadora de roupa, policial. E eu estou com eles aqui na minha frente. Não, senhora, tem que vir aqui na delegacia e registrar um BO. E aí a gente dá um jeito, assim, eu não vou nada. É que na hora que você tá com a cabeça quente, tu faz loucura. E aí depois eu me acalmei, fui pra casa, não tinha jeito, né? Não tinha jeito, tinha que voltar pra casa, não tinha o que fazer. Só que eu conheço traficantes do bairro, que como a gente ali prega o evangelho, eles ficam amigos da gente. Me passa a mulher traficante no outro dia na frente da minha casa, eu chamei ela, oi, vem cá, roubaram meu tanquinho, vou botar a polícia de casa em casa aqui. E eu acho que foi os meninos ali, não sei se foi, mas roubaram. Ela disse, não, o fulano, que é o marido, né?
ele não anda comprando essas coisas aí, mas lógico, porque tinha certeza que era, né? E ele não anda comprando essas coisas aí, não. Eu disse, olha, eu não sei, mas eu estou botando polícia de casa em casa, eu quero meu tanquinho de volta. Não, mas eu vou falar com ele. Gente, para que eu fiz isso? Minha mãe, com 80 e poucos anos de idade, sentada na área da casa, vendo tudo. Me chega o traficante no outro dia na frente da minha casa, quando ele chegou, toda aquela valentia foi por água abaixo. Toda aquela brabeza morreu. E o medo pegou. Mas eu pensei, pera um pouquinho, eu sou filho de Deus. E ele não pode estar roubando de mim. E também não posso ter medo de ninguém. Me fui. Só que eu pensei, agora vem infarto. Cheguei lá, ele disse, o que aconteceu? Me roubaram meu tanquinho. E eu não sabia o que fazer de medo. Eu chamei ele assim, chega aqui mais perto. Bem na centro da minha casa. Eu quero te falar uma coisa. Sabia que não se pode roubar de crente? E de quê? Não pode. Se roubar de crente, Deus pode fulminar a pessoa na hora. E eu estou preocupada porque eu acho que foi os meninos. E Deus vai fulminar eles. Bem assim, irmãos. O homem simplesmente arrepiou todinho. Não, vizinha, não se preocupa. Eu vou trazer teu tanquinho de volta. Vai trazer? Quanto vai me cobrar? Não vou te cobrar nada. Não se pode cobrar de crente. Eu vou trazer de volta. Esse negócio não se pode fazer. Essas mulheres que eu vou queimar a casa deles. Não queima a casa deles. Não, se eles vão trazer o tanque de volta, deixa assim. Senão Deus vai queimar. Mas não faz nada. Deixa Deus fazer. Aí ele, não, já veio aí. Mas eu, né, morria de medo. E a minha mãe, o que aconteceu? Não é nada, mãe. Não é nada. Já passou. Eles vão trazer o tanquinho de volta? Ah, é capaz. Não deu meia hora. Veio o Robson, o menino magrelinho com 11 anos, com o traficante junto, trazendo meu tanquinho. E eu olhei assim, é esse, vizinha? Eu olhei, é esse mesmo. Onde é que estava? Não, foi o fulano aquele que veio carregar ali. Não fui eu. Olha, não importa quem foi. O importante é que o diabo me tirou e Deus me devolveu. Você sabe que o traficante pensou que Deus era ele? Porque foi ele que devolveu. E ele foi no mercado da esquina dizendo assim, olha, a vizinha lá, a crente, está me chamando de Deus. Porque eu devolvi o tanque para ela, o tanquinho. E eu chego no mercado e o vizinho diz assim, Beth, tá de boa com os traficantes, não é por quê? Veio aqui me contar que tu chamou ele de Deus porque ele te devolveu o tanquinho, que ele estava morrendo de medo de ser fulminado. Ele pensou que Deus ia fulminar ele porque ele havia comprado meu tanquinho. Me contaram que a mãe dele estava usando meu tanquinho, a mãe do traficante. Ele havia comprado os meninos por R$10 para usar uma pedra de lua de crack. Irmãos, não podemos ter medo do poder de Deus. Mas não façam isso, só se você tiver muito ali, pertinho dele. Mas que Deus faz coisas tremendas na nossa vida, Ele faz. Deus é Deus. E Ele diz que do dele, Ele cuida. Não te preocupe, querido. Entrega a tua vida na mão de Jesus. Eu não sei do que às vezes a gente tem medo. Tem medo de seguir Jesus? Tem medo de abandonar as coisas desse mundo? Sendo que a gente deveria ter medo é do mundão que está aí fora, que não tem nada de bom para oferecer. Nada. Às vezes as pessoas dizem para mim assim, eu queria aproveitar mais o mundo. Eu não sei o que tem para aproveitar lá fora. Mas olha, eu só sei de uma coisa. Depois que eu aceitei Jesus na minha vida, tudo na minha vida mudou. Tudo. Nunca mais passei necessidade. Um dia logo que eu me casei, ontem eu contei para vocês que meu marido é chileno. Ele chega no Brasil, não tem documento, ele não tem nada. Ele simplesmente é como se fosse veio só para passear. Mas como a gente se casou com o tempo, né? Ele acabou ficando, só que ele não tinha documento brasileiro. Se uma diária de uma pessoa é R$150, 200 por dia, ele ganhava metade. Ele ganhava 80, 70 por dia. E tirava o couro dele. Ele trabalhava mais do que os brasileiros. Porque dizia assim, os castelhanos aqui não tem vez. Então tirava o couro dele e ele ganhava pouco. E eu não trabalhava porque logo em seguida eu tive a minha menina. Então eu não trabalhava fora e a vida era bem difícil. Moramos no fundo da igreja por empréstimo, ficamos morando numa sala da igreja e um dia a gente estava com pouco alimento e as irmãs foram fazer almoço no sábado. As irmãs da ASA foram fazer almoço e desceram, tinha uma escada, descia lá embaixo onde eu estava e elas perguntaram se eu tinha açúcar para emprestar. Eu só tinha um pouquinho de açúcar, nada mais. E elas faltou para o suco delas. E eu disse, não, eu tenho aqui, mas tem mais para vocês? Não, eu tenho, mas eu não tinha. Pode levar. Tem certeza? Tenho certeza. Não, se eu não tivesse, entra só eu compro. Mas se sacudisse a minha roupa, não caiu a moeda de dentro. A minha carteira não tinha nada. E o meu marido tinha que pregar em outro lugar. Ele não estava em casa naquela hora, no sábado. E eu dei todo o açúcar. E ficamos sem. E não tinha dinheiro para comprar. Quando ele chegou hoje lá, não sabe o que eu fiz. O quê? Dei todo o açúcar para as irmãs. O resto que a gente tinha não pode.
E agora a gente não tem dinheiro nem assim. Ele disse, Deus proverá. E eu olho para ele, é fácil, né? Para o homem dizer para a mulher assim, Deus proverá. A mulher abria a geladeira, num potinho que parece que tem um sorvete e tem um resto de feijão. É fácil para o marido dizer assim, Deus proverá, quando você abre o armário e é tudo um pouquinho assim dentro e tu não sabe o que vai ser da semana, porque a mulher se preocupa com isso. Mulher tem que ter o armário sempre bem, né, irmã? Tem que ter o armário sempre com aqueles quilinhos cheios, porque a gente fica pensando no outro dia, o que eu vou fazer, porque é coisa da mulher. É fácil para ti dizer Deus proverá, e ele disse, mas Deus proverá. Daí eu pensei assim, irmãos, era perto das 3 da tarde, chovia muito, mas chuva. As escadas da igreja se enrolavam água, muita água. Me chega um irmão batendo palma, mas irmãs, eu digo tudo embora. Um irmão com 2 sacolas na mão, e o irmão Casquinho de outro bairro, que não era da minha igreja, que não era daquela igreja local onde eu estava. E eu disse, irmão Casquinho, o que você está fazendo aqui? Um anjo me mandou. Eu mesmo abri ligeira a porta, né, porque estava chovendo demais, então molhado. Um anjo me mandou trazer isso aqui para você. Eu olhei, 2 sacolas de alimento, imagina o que tinha em cima, a primeira coisa? Açúcar. 5 quilos de açúcar eu tinha pensado, isso aqui. E eu perguntei, irmão Casquinho, quem foi que te mandou? Já te falei que foi um anjo. Meu Deus, mas que anjo é esse? Foi um anjo que mandou te trazer. E se foi? Eu disse, não, fica aí mais um pouco. Não, tô indo. E se foi? Irmãos, eu passei a vida inteira perguntando para o irmão Casquinho quem foi que me mandou. Um dia a gente tinha uma excursão, que era no Beira Rio, lá onde tem o Esporte Clube Internacional. Tinha uma programação com o pastor Bulhão. Fomos num ônibus de excursão e o irmão Casquinho estava no ônibus, sentei do lado dele e comecei no ouvido dele. Irmão Casquinho, hoje o senhor vai me contar quem foi que mandou aqueles alimentos? Eu já te disse que foi o anjo do Senhor. Eu nunca fiquei sabendo quem humanamente mandou aqueles alimentos. Como é que a pessoa sabia se eu não contei para ninguém, a não ser para o marido? E Deus, queridos, Ele vê a tua lágrima. Ele sabe o que vai dentro do teu coração. Ele sabe o que você precisa dentro de casa. Ele sabe que você luta por um filho, por a mãe, pelo pai. Ele sabe que a luta que você passa, mesmo sem ninguém saber. Ele olha o teu coração e que você clama para o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que vem para cuidar de você, porque Ele é Deus e nós somos filhos dele. E Deus se preocupa com seus filhos, sim. E quando alguém diz para você Deus proverá, é porque Ele vai prover. Amém. Porque Ele é Deus. O irmão Casquinho já descansa no Senhor. Mas naquele grande dia eu vou caminhar na casa celestial do lado dele e vou perguntar, irmão Casquinho, me mostra quem é esse anjo. Que eu quero dar um abraço bem apertado nele e dizer muito obrigado. Porque você me alimentou no dia que eu mais precisava. Queridos, minha mãe ficou viúva, eu tinha 13 anos de idade. Minha mãe tinha 51. Ela casou com o tempo novamente e viveu 11 anos com um senhor chamado Frederico Rose, alemão. Puro alemão, pomerano. Apelido dele Fritz. Seu Fritz é de uma religião de alemão, luterano, mas não conhecia verdadeiramente Deus. E minha mãe estava afastada da igreja Assembleia há muito tempo. E como a gente já morava em outra cidade, minha mãe permaneceu na cidade onde a gente era, onde a gente se criou, no meio do interior. E um dia seu Fritz ficou muito doente, já estava com 92 anos de idade. E ele estava lá naquela cidadezinha deles. Eu pensei, eu não posso deixar o seu Frederico descansar sem eu falar de Jesus para ele. A gente falava assim, mas por cima, que a gente ia em casa correndo, um fim de semana já voltava para a cidade da gente novamente. E eu disse, mãe, eu quero visitar seu Fritz. Ué, tu vai lá na clínica, ele estava internado numa clínica. E eu disse, vou. Eu quero me encontrar contigo aí, porque eu não sei onde é. Minha mãe foi para a cidade de São Jerônimo, lá no Rio Grande do Sul, e eu fui até o canto. Cheguei lá, estava o seu Fritz numa cama, muito pouco, olhava, falava assim. Eu disse, ei, seu Fritz, como é que tá? Tô aí. Seu Fritz, eu vim aqui lhe fazer um convite. Convite? Mas eu não posso sair daqui. Esse convite que eu vou lhe fazer, você não precisa sair daqui. Seu Fritz, eu quero lhe perguntar, você aceita Jesus Cristo como teu único Salvador? Ele não respondeu. Seu Fritz, eu vou lhe repetir a pergunta. Você aceita Jesus Cristo como teu único Senhor da tua vida? E ele disse assim, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu aceito. Talvez você não entenda muito dessas coisas de Deus, mas se você aceita, você aceitou tudo. Talvez você não entende muito dessas coisas de evangelho,
Mas se você aceitou Jesus Cristo na tua vida, você aceitou tudo porque você aceitou a palavra. Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Amém. E se nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós aceitamos a sua palavra, porque a sua palavra é verdadeira, justa e fiel. Seu filho descansou no Senhor. Passou uma semana e minha mãe disse que queria ir morar comigo. Somos uns quantos irmãos, mas ela me escolheu. Eu fiquei muito feliz porque todos queriam que a mãe morasse com eles. Não dá para dizer assim, um não queria, outro não queria. Todos queriam a mãe junto. Mas como eu moro mais afastado, mais para o interior e não tenho criança, e ela disse que como ela teve muitos filhos, ela não tem mais paciência. E eu tinha só uma já adulta. E minha mãe veio morar comigo e eu falei de Jesus para minha mãe. Eu tive a alegria de encaminhar minha mãe para o tanque do batismo e ver minha mãe sendo batizada para a honra e glória de Deus. Amém. Minha mãe já descansa no Senhor. A minha esperança, a minha alegria é ver minha mãe, quando Jesus voltar, Jesus chamando ela, Dona Leontina, levante, o teu anjo te chama. E eu poder abraçar a minha mãe novamente. Essa é a esperança do cristão, querido. Porque mesmo em Cristo nós ressuscitaremos. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão para morar com Ele na eternidade. E eu quero perguntar para você nessa noite, o que você quer da tua vida? Você quer seguir Jesus? Você quer esse Deus verdadeiro que nunca te deixa faltar nada? Ou você ainda quer seguir este mundo? Ou você ainda quer estar abraçado no pecado e não abandonar as coisas desse mundo para seguir o Deus verdadeiro? Eu pergunto nessa noite, até quando vamos cochear entre dois senhores? Entre viver com as coisas do mundo e as coisas de Deus, as coisas da igreja e as coisas do mundo. Até quando nós vamos brincar de ser cristão? Jesus está nos chamando para uma renovação com Ele. Jesus está nos chamando para ser verdadeiros filhos de Deus e seguir essa caminhada até Jesus voltar. Tem alguém aqui nessa noite, eu não sei, que ainda não é batizado na igreja adventista do sétimo dia? Tem alguém? Eu não sei se tem alguém. Temos? Quem é a pessoa? A senhora ainda não é batizada? Você tem desejo de entregar a vida para Jesus através do batismo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode vir aqui na frente e eu posso tirar uma foto com você? Tem mais alguém? Essa irmã? Hoje? Vem cá, moça. Quantos anos ele tem? 8. E você quer ser batizado? Glória a Deus, vem cá. Minha querida, como é que é seu nome? Lourdes. E você? Brendo. Ai, que nome lindo. E essa menina, quantos anos tem? 5 aninhos e quer ser batizada, meu Deus do céu. Irmãos, tira uma foto aqui comigo, ou depois me passem, por favor. Eu não posso ir para casa sem isso aqui. Irmã, eu posso lhe visitar essa semana na sua casa? Pode fazer uma oração com você? Eu posso te visitar, Bruno? Posso, irmã? É seu filho? Que lindo, irmão. Vamos deixar ele batizar? Amém, glória a Deus. Vamos tirar uma foto, irmão, depois você me passa. Queridos, para isso eu vim aqui, para salvar vidas. Todos aqui mais agora são batizados? Todos aqui são, né? Todos aqui são. Louvado seja Deus por essa igreja, irmãos. Amém. Às vezes a gente pensa assim, hoje eu não quero ir na igreja. Hoje eu não estou com vontade, mas essa igreja aqui é a luz desse lugar. A luz que muitos precisam para ter um encontro com Jesus. Sabe, queridos, quando eu queria encontrar Jesus, sabe onde eu ia? Na igreja. Quando uma pessoa está triste, quer uma oração, quer uma paz na vida, o que ela faz? Entra dentro de uma igreja. Aonde a pessoa busca Deus? Na igreja. E aqui é o lugar onde a gente encontra Jesus também. Além de a gente encontrar lá em casa, quando a gente ora, aqui é o lugar, minha querida, onde a gente tem encontro com Deus e com nossos irmãos. Deus abençoe, viu, né? Vamos fazer uma oração? Levante-se em pé e vamos orar. Teu nome não é Bela? Bela? Beli, Brendo e Beli. E a senhora é Lourdes. Querido Deus, aqui está a tua filha Lourdes. Ela tem desejo, ó Pai, de um dia ser batizada e entregar a vida completamente a Ti, ó Pai. Amém. Também tem esse menino Brendo, tão lindo, Senhor, na sua infância, Senhor. Já tem o desejo de seguir os Teus caminhos e acompanhar os passos da família. A Bela está aqui, Senhor, ela tem 5 aninhos de idade. Vai ter que esperar mais um pouquinho para crescer mais um pouco. Mas ela já tomou a sua decisão, isso que importa. Ó Pai, toma a vida deles em suas mãos. Cuida deles para que o inimigo não venha a incomodar, ó Pai. E dizer para eles que isso é loucura, que isso é bobagem, que seguir a Cristo não vale, não serve, não precisa. Precisa sim. Nós precisamos seguir Jesus para um dia morar na Canaã do céu e encontrar nossos queridos que já partiram antes de nós.
Toma conta da vida deles, ó Pai. Cuida dessa igreja. Cada irmãozinho aqui é especial para Ti. Ao irmos para os nossos lares, ó Pai, cuida de cada um. Que nada de mal venha acontecer, mas Teus anjos vai com eles. Em nome de Jesus nós Te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja